Então, boa tarde, estamos iniciando mais uma aula de Sociologia. Hoje a gente vai falar sobre Galileu Galilei e o método científico, num episódio muito interessante de consolidação da ciência, da ciência moderna, como a gente conhece hoje, e do conflito que essa consolidação da ciência acabou trazendo com a fé que estava, enfim, vigendo na Europa de maneira muito forte, a fé na Igreja Católica, né? A fé no cristianismo acabou sendo um conflito, não simplesmente com a fé em si, em geral, mas com a maneira com que a fé era colocada naquele período, e mais do que com a fé, eu acho que o principal conflito que a gente vai perceber é um conflito entre uma pessoa, né, no caso Galileu, e uma instituição muito poderosa, que no caso era a Igreja, né, a instituição mais poderosa da Europa naquele período. Então, a ideia hoje é discutir isso e trazer também o debate que a gente já começou a partir da Hipátia. Então, a ideia de hoje é falar sobre Galileu e o método científico, não pelo Galileu em si, não pela descoberta dele, que é sensacional também, e que faz uma mudança na maneira que os seres humanos compreendem o mundo, compreendem a si próprio, mas essa mudança trouxe uma mudança gigantesca para a sociedade humana, para todas as sociedades humanas, porque ele faz parte de um processo histórico de revolução científica, revolução industrial e revoluções políticas que geraram em seguida o liberalismo e outras formas de governo. Então, a vida do Galileu e o que ele traz de novidade é muito importante para a gente compreender o mundo que a gente vive hoje, porque o mundo que a gente vive hoje era diametralmente oposto ao mundo em que Galileu viveu. Então, acho que estudar o que defendeu Galileu, a vida do Galileu e o contexto histórico do Galileu vai nos ajudar a entender os desafios atuais, tá? Então, bom, Galileu, basicamente, vocês sabem, ele é o camarada que talvez de maneira mais consistente, inicialmente apresenta um modelo que se contrapõe ao modelo aristotélico e de universo. Então, a proposição aristotélica, que depois gera um sistema feito pelo Ptolomeu, então vamos lá, quem foi Aristóteles? Um filósofo grego, tá? Que propõe que há duas, basicamente, a existência, né, o universo, há duas dimensões. Uma dimensão que a gente vivencia, a dimensão do mundo, que ele chama de sublunar, e o firmamento e o céu, que é onde reside a perfeição. O Ptolomeu vai pegar essa proposta do Aristóteles, e Ptolomeu é um estudioso que viveu em Alexandria, frequentou a biblioteca de Alexandria, ensinava no museu, coisas que vocês já viram no filme de Hipátia. Ele desenvolve um modelo geométrico até de organização do universo a partir dessas proposições do Aristóteles. Ele se contrapõe a Aristarco, que é o que propõe que a Terra, por exemplo, gira em torno do Sol. E o Ptolomeu fala, não, a Terra não gira em torno do Sol, porque se a Terra girasse em torno do Sol, ou seja, se a Terra se movimentasse, a gente viveria um vento que as pessoas não conseguiriam viver, porque se ela está girando, as pessoas estariam nesse problema. Então, algumas pessoas, inclusive Ptolomeu, acreditava, podia colocar que a Terra, para evitar os problemas do modelo de Aristarco e de Eratóstenes, de que a Terra era esférica, ele dizia que a gente teria um problema sério se a gente
se esses outros modelos fossem aceitos. Então, basicamente, qual é o modelo que Aristóteles cria e é, digamos, sistematizado pelo Ptolomeu? Então, no centro de tudo está a Terra. E aí, só para colocar, esse sistema do Ptolomeu, ele seria aceitável a esfericidade da Terra. Tá? Mesmo esse modelo, em que a Terra é o centro do universo e é imóvel, é aceitável que a Terra é esférica. Isso é algo interessante, porque isso a gente está falando no século XVI, a gente já tem a navegação de Colombo, já baseada, né, a descoberta da América já é baseada no modelo esférico da Terra. Você já tem os estudos daquele período, anteriores àquele período, capitaneados pela Escola de Sagres, inclusive em Portugal, eles já confirmam a hipótese, enfim, eles colocam que os estudos do modelo elaborado por Erastóstenes, que de esfericidade da Terra, por conta das diferenças de tamanho de sombra no mesmo período em pontos diferentes da Terra, já fazem com que as pessoas já acreditam que a Terra é esférica. Só que há uma discordância nos modelos entre se a Terra é o centro do universo e é imóvel, ou se a Terra se move e não é o centro, né? E aí o centro passa a ser o Sol, enfim, ou a Terra não ter centro. Mas esse era a discussão que se tem na época, e se eu não me engano, mais ou menos desse momento, entre o século XVI, entre 1550 e 1650, que a gente vai ter as primeiras navegações que circunnavegam a Terra, ou seja, que vai de um ponto a outro. E você tem estudiosos que estudam também as posições das estrelas e que vão notar que de determinado ponto você enxerga algumas estrelas e outros pontos você enxerga outras estrelas. Então você tem esse modelo entre os estudiosos da época. Isso eu não estou falando da grande maioria da população, mas entre os estudiosos já era um consenso, inclusive dentro da igreja, que a Terra é esférica, tá? Mas o que é o modelo aristotélico, esse sistema ptolomaico? Então você tem a Terra no centro de tudo, e você tem os 4 elementos que estão no mundo sublunar, que é o mundo que a gente vivencia, que é os 4 elementos são a terra, água, fogo e ar, tá? Então, nesse sistema, tudo que é possível de haver mudança, ele está dentro ele possui esses 4 elementos, tá? Que é a terra, o ar, a água e o fogo. E cada um desses elementos, ele está num nível. Então, você tem um nível mais baixo, é o nível da terra, onde tudo tende a se encontrar com a Terra. A gente já está falando isso, inclusive, dentro de especulações filosóficas. É um modelo filosófico de pensar a física, né? A física, ou seja, o mundo físico que a gente vivencia. Então, o local mais pesado é a Terra. Então, toda a matéria, todos os elementos, eles tendem a atrair os mesmos elementos. Então, você joga uma terra para cima, a Terra tende a cair para se encontrar com a Terra. Logo acima da Terra, você tem o elemento água, que fica acima da Terra. Acima do elemento água, você tem o elemento ar. E acima do elemento ar, você tem o elemento fogo. Então, com esse padrão de explicação, eles explicam por que quando você vira o fogo para baixo, a chama do fogo sempre fica para cima. Explica por que você, quando joga a terra dentro da água, a terra afunda e tende a encontrar outra terra. Explica quando você pega uma bexiga, né, e enche de ar e coloca debaixo d'água, ela tende a flutuar e se encontrar com ar. Cada elemento atrai o seu elemento igual, equivalente. Então, esse é o modelo que se acreditava dentro do sistema ptolomaico. Então, se você vê esse desenho que está aqui na apresentação, então você tem a Terra no centro, o ar que nos envolta, acima do ar você tem uma camada de fogo. Acima dessa camada de fogo, né,
você tem a Lua. Abaixo da Lua, desse círculo da Lua que circunda a gente, você tem todos os 4 elementos, e você tem o mundo que é o sensível para nós, o perceptível que a gente vive. Acima desse, né, a partir da Lua, a gente tem a esfera celeste, e que é a esfera da perfeição. Ali, dentro desse sistema ptolomaico, todos os elementos se movimentam em círculo, porque o círculo é a mais perfeita das formas, tá? Então a Lua circunda a Terra, aí você tem os outros planetas, né? Mercúrio, Vênus, em seguida o Sol, depois Marte, Júpiter e Saturno. Todos eles circundando a Terra, um circundando o outro, em um círculo perfeito. E acima de tudo isso, a gente tem um firmamento. E nesse firmamento, a partir desse firmamento, onde estão as estrelas, né? São as estrelas que estão lá, aqueles pontinhos que a gente vê, a partir desse firmamento que a gente encontra aquela dimensão que todos querem chegar a algum ponto, que é os céus, né? O céu, onde a gente vai encontrar com Deus. E Deus controla todo esse universo que a gente percebe, e aí a gente tem essa proposição. E aí, o principal elemento da proposição aristotélica, há uma diferença qualitativa entre o mundo sublunar, o mundo da nossa vida, e o mundo, a esfera celeste. Há uma diferença qualitativa, não há continuidade, são elementos diferentes. Inclusive, essa perfeição do modelo da esfera celeste, né, a partir da Lua, ela se dá, né, e é por isso que a Lua é redonda, né? Vamos lá, todos esses elementos são circulares. A Lua, o Sol, os planetas, as estrelas, são todos círculos, e círculos porque o círculo é perfeito. E aí, a partir desse círculo, quando a gente já está falando de céu, a gente está falando de... um quinto elemento que os filósofos chamavam de quintessência. Então, tanto a Lua, quanto o Sol, quanto os outros planetas e o firmamento, eles são feitos dessa quintessência, que é uma essência de perfeição, enquanto os outros 4 elementos, eles são elementos da imperfeição. Então, assim, a gente tem um modelo que fazia sentido, baseado na razão, né, em até uma observação sensitiva, que dizia, que construiu essa explicação sobre o universo. Tá? Era isso o que o mundo acreditava, inclusive a igreja. E para a Igreja Católica, que propunha a ideia de um Deus criador e de nós como criações imperfeitas de Deus, né, a imagem de Deus, mas imperfeitas de Deus, fazia muito sentido, porque era como se Deus tivesse criado as coisas, e você, por meio de uma explicação racional, faria com que Deus estivesse nesse controle e mostrasse para a gente a ideia de perfeição, que é uma ideia que só existe porque Deus é perfeito, e a gente, ao olhar o céu e perceber a perfeição, a gente poderia vislumbrar a perfeição divina. Então, assim, dentro de um sistema até filosófico da crença em Deus, você conseguia conceber, isso fazia sentido, e era bom para a igreja que isso fizesse sentido dessa maneira, a Terra como esse centro do universo. E como centro da criação. E aí, olha o mais importante, como o Lucas está falando, fazia sentido naquela época, mais do que fazia sentido naquela época. A gente tem um momento em que a Igreja Católica, como a única e a principal e a legítima representante de Deus, que criou isso tudo e essas perfeições todas na Terra, então a Igreja como essa representante, esse modelo se encaixava perfeitamente num anseio de poder, mais do que um anseio, mas uma estrutura de poder que a Igreja tinha. Porque a Igreja, o Papa, como principal representante de Deus, ele estava acima, inclusive, do poder temporal dos reis. Por mais forte que fosse um rei, no rei de Portugal, o rei da Espanha, o rei inglês, o rei
dos povos germânicos, o rei da França, por mais forte que fosse qualquer esse dos reis, o Papa, por ser representante de Deus, que a gente percebe que é perfeito por conta da criação dele ser perfeito, inclusive os céus, né? Quando a gente, inclusive na Igreja Católica, né, você vai na missa, a gente tem uns termos sempre usa entre os céus e a terra, né? Ou no próprio oração do Pai Nosso, que você coloca, seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. Então, o que a gente está falando é que existe dois mundos diferentes, o céu e a terra, e esse mundo do céu é o mundo da perfeição e o mundo da terra é o mundo imperfeito, e a gente quer atingir essa plenitude divina, essa perfeição, a partir do encontro com Deus, e a gente só vai fazer isso a partir da igreja, que é representada pelo Papa. E aí a gente tem a igreja muito interessada em manutenção desse poder, porque a manutenção desse modelo enquanto forma de conhecimento, ela legitima o poder eclesial, o poder da igreja, e faz com que mesmo os reis se submetam a essa vontade da igreja. A igreja possa falar para os reis o que é certo, o que é errado. Se você começa a desmoronar esse sistema, você começa a desmoronar o poder da igreja. Por quê? Bom, se a igreja não é representante de algo perfeito, como eles colocaram, se essa verdade propagada pela igreja não é verdade, o que garante que outras verdades que a igreja proclama como verdade sejam verdade? Então a gente desmonta toda uma estrutura de pensamento e uma estrutura de poder, tá? E ao mesmo tempo a gente está vivenciando nesse mesmo momento o que a gente conhece como reforma protestante. A reforma protestante é o momento em que pessoas, seres humanos, europeus, começam a questionar, e aí Martinho Lutero, o primeiro, né, que vai fazer isso, começa a questionar essa autoridade infalível, não só do Papa, mas da igreja como estrutura. E aí você começa a fazer uma reforma da igreja, e a igreja, esse momento do próprio Copérnico e Giordano Bruno e Galileu, é o momento em que a igreja está com muito medo dessa reforma protestante, porque essa reforma vai trazer questionamentos ao seu poderio. Então, enfim, isso é um pouco o contexto, esse é o sistema ptolomaico. Tá? Aqui o Galileu ele vai se contrapor, mas não só o Galileu. Antes dele tem outros que vão se contrapor. Mas vamos falar um pouco sobre Galileu Galilei. Ele primeiro nasce em fevereiro de 1564, em Pisa, na Itália. Então, olha, o contexto, 1564, nós já temos a descoberta da América há mais de meio século. A Itália está vivenciando aí um período de renascimento cultural, esse momento de transcender do conhecimento que está se produzindo na arte para aquilo que a gente vai perceber enquanto conhecimento científico, a modo de entendimento do mundo. Então, ele nasce nesse momento, ele se matricula depois na Faculdade de Medicina em Pisa, mas abandona o curso porque ele discorda dos métodos de ensino dominante. Mais do que isso, ele discorda dos modelos que são colocados enquanto medicina naquele momento, com muita dificuldade de fazer o avanço científico acontecer por conta de preconceitos e proibições religiosas. Por exemplo, as pessoas não podiam fazer dissecação de corpos, fazer uma aula de anatomia, e aí a dificuldade de você fazer descobertas sem poder saber como funciona o corpo humano, isso se torna extremamente complicado. Então, a partir desse momento, Galileu começa a se contrapor a esses métodos, mas enfim, a gente tá falando da Faculdade de Medicina, não necessariamente entra a igreja nesse momento, nesse embate. Ele vai se interessar por matemática na faculdade, e aí principalmente atraído pela leitura de Euclides e Arquimedes, né? Euclides, os dois a gente está falando lá de Alexandria, que são mantidos inclusive pelos árabes, né, que passam a manter os escritos deles. Então a gente está falando inclusive as obras do Euclides de matemática, eles são dentro da filosofia clássica, das obras clássicas da Grécia, enfim, daquele período, eles são os livros mais reproduzidos
do mundo. Inclusive, tem uns dados que ele só é menos reproduzido, o livro do Euclides só é menos reproduzido que a Bíblia católica. E até século XIX, ele era o livro básico de matemática, digamos. Quem quisesse aprender matemática teria que passar pelo Euclides. E aí várias máximas matemáticas se devem ao Euclides. E o Arquimedes, digamos assim, esse não é o pai da mecânica, se a gente pode falar que o pai da mecânica é o Newton, ele é o avô da mecânica, né? Ele é o que vai fazer os experimentos mecânicos inicialmente, tá? Enfim, a gente tem... então, o Galileu se interessa por matemática, principalmente a partir da leitura desses dois camaradas. Ele começa, então, a estudar matemática, principalmente, abandona completamente a medicina. E aí ele elabora teoria sobre gravidade, sobre inércia. Cara, sobre gravidade e inércia não é a teoria da gravidade que o Newton vai fazer depois, mas ele começa a pensar sobre a teoria da gravidade, sobre inércia, e passa a lecionar matemática na Universidade de Pisa. Por conta dos seus conhecimentos, ele começa a impressionar muito os intelectuais da universidade e passa a lecionar lá. E em 1592, ele vai para a cidade de Pádua, onde ele é nomeado catedrático, professor de matemática, e se torna conhecido nos círculos acadêmicos e aristocráticos entre Pádua e Veneza, tá? E aí ele vai, enfim, desenvolver mais ainda seus experimentos, suas teorias, e começa a olhar para o céu. Quando ele se interessa pelo céu, né, pela explicação do universo, ele ouve relatos sobre um instrumento que está sendo utilizado, se eu não me engano, na Europa Oriental, para ver objetos distantes. E aí, ao ouvir falar disso, como é que funcionaria, que seriam duas lentes que seriam colocadas, um côncavo, outro convexo, enfim, a partir dessas duas lentes, e ele cria aquilo que já estava sendo criado em outros lugares, que ele chama de perspetile, que é um telescópio, tá? Ele criou esse telescópio, só que não é um telescópio, ele não é o inventor do telescópio, porque já existia, mas ele ouve relatos disso e fala, isso aqui faz sentido. O Galileu tem estudos extraordinários sobre óptica, inclusive, ele faz os primeiros telescópios tinham um problema, enfim, na área de cores, e que não conseguia dar nitidez para aquilo que estava sendo observado, apesar de aumentar aquilo que está sendo observado, mas o Galileu começa, a partir dos seus estudos de óptica, perceber como é que funciona e cria um telescópio que vai lhe permitir observar os céus, tá? E observar, por exemplo, que a Lua ela tem crateras, o Sol tem manchas. Então ele começa a fazer essas descobertas, tá? E aí, essas descobertas do Galileu, a partir do telescópio, começa a contradizer o princípio aristotélico de incorruptibilidade celeste, de perfeição celeste. Calma aí, se o Sol tem manchas e a Lua tem crateras e tem montes, significa que nem a Lua nem o Sol são tão perfeitos. E aí, isso é um problema, porque o fundamento da teoria aristotélica é nessa da perfeição. Em 1616, a Inquisição, o Santo Ofício, declara como herético a teoria heliocêntrica. Já existia, que já estava crescendo a partir dos estudos de Copérnico, que já tinha morrido nessa época. Então, o Copérnico escreve um livro que é das revoluções das orbes celestes, e esse livro é incluído no Index Librorum Prohibitorum, ou Índice de Livros Proibidos. A Igreja proíbe o livro do Copérnico e qualquer escrito sobre sobre a teoria heliocêntrica. Isso em 1616. O Galileu, cada vez mais, descobrindo essas coisas. O Galileu avança em relação ao Copérnico, né? Aí a gente vai falar dos antecedentes contemporâneos e sucessores do Galileu. O Copérnico, ele vai fazer essa teoria, só que ele não apresenta
e não apresenta fundamentação matemática e a partir da observação. Ele não usava o telescópio. Aquilo que o Copérnico, ele escreve aquilo como proposta ainda. E o Galileu vai comprovar que essa proposta do Copérnico faz sentido. Então, o Copérnico ele vive entre 1473 e 1543. O Galileu vai nascer 20 anos depois, 21 anos depois do Copérnico, mas a teoria do Copérnico, ainda não comprovada, ele ganha grande repercussão. Entre outros intelectuais naquele período, a gente tem o Giordano Bruno. O Giordano Bruno, ele é um intelectual, inclusive ele é um monge, se eu não me engano, beneditino, e que vai também vai defender essa teoria essa teoria heliocêntrica. E o Giordano Bruno não só vai defender isso, como vai defender, por exemplo, a infinitude do universo. Tá? E por defender essas coisas, ele vai defender outras coisas. A Terra não sendo o universo, se o universo é infinito, a gente começa a questionar, então esse infinito significa a imagem de Deus, isso teria uma repercussão sobre a maneira como a gente acredita em Deus. Enfim, nesse sentido, o Giordano Bruno afronta diretamente autoridades da igreja e, por defender essas teses heréticas, o Giordano Bruno é condenado, inclusive vai para a fogueira. Ele é condenado à pena de morte e é queimado. O Giordano Bruno é um cara que recebe a mesma punição, né, digamos assim, da Hipátia. Apesar da Hipátia não ter sido vítima de um processo legal e também não de uma igreja com sua hierarquia, o Giordano Bruno sim, a Hipátia foi alvo de uma turba incensada pelo patriarca da cidade de Alexandria, isso lá no período dela, né, enfim, agora me fugiu a data, mas o Giordano Bruno, em 1500 e 1600, ele tem o mesmo destino, tá? E é isso, inclusive, vai influenciar as decisões da vida do Galileu, né, porque ele sabe que as pessoas podem ser condenadas à morte, e o Giordano Bruno é um que é condenado à morte. O Giordano Bruno não tem um método, não desenvolve um método científico, mas ele é muito especulativo, inclusive ele acreditava em alquimia, enfim, ele tinha umas coisas meio que, assim, a ciência como a gente conhece hoje, que tira de lado praticamente toda a superstição, o Galileu, ele meio que vai sistematizar isso, ele é o primeiro a falar sobre isso, porque até então os outros tratavam química e alquimia como algo, como a mesma coisa, ou astronomia e astrologia como se fosse a mesma coisa. Então, o Galileu Galilei, que é a pessoa que vai permitir, que vai primeiro falar, não, olha, uma coisa é quando você, enfim, essas coisas que levam em consideração uma série de superstições, e aí ele vai falar que a alquimia e a astrologia também, porque você não tem como comprovar e fazer esses experimentos darem certo. Outra coisa é como você fazer o conhecimento científico. Então, enfim, o Giordano Bruno é um cara que ainda não tinha isso em mente, então ele é adepto de uma série de formas alternativas de pensamento, que na época era comum entre todos os intelectuais, em todos aqueles que se diziam cientistas. Tem o Tycho Brahe, que é um cara que vai criar um observatório e vai mapear todos os céus. Se eu não me engano, esse observatório na Holanda, eu acho, ele vai mapear o céu, mas ele vai defender a teoria ptolomaica, tá? Mas ele, a partir desse mapeamento do céu, que ele faz de maneira muito precisa, o Galileu e depois o Kepler, principalmente, eles vão colocar suas teorias. Por exemplo, o Kepler vai colocar sua teoria de que a Terra não se move e os corpos não se movem em círculo, mas em elipse.
E aí a gente tem um outro cara que não é, basicamente ele não é um astrônomo, ele não é um matemático, é o Francis Bacon, que ele vai defender a ideia de que a ciência deve ser feita com base na observação e na experimentação. Ele é um filósofo que morre em 1626, e por isso que ele está aí, mas que está pensando que a ciência deve ser algo diferente do conhecimento teológico, do conhecimento filosófico. A gente tem o Kepler, que é o cara que vai propor a teoria de que a Terra se move, né, os corpos celestes se movem em elipse, não em círculos perfeitos. O Galileu, o René Descartes, que também vai trazer a ideia de que a racionalidade é o início, né, a explicação racional é que deve ser levada em consideração dentro de um sistema científico. E o Isaac Newton, logo depois, o Isaac Newton ele vai, enfim, colocar toda a teoria da mecânica, enfim, ele é o cara que vai aprofundar todos os elementos levantados pelo Galileu e vai se tornar o pai da física moderna, né? Toda a física moderna é baseada na obra do Isaac Newton. Então o Isaac Newton nasce, inclusive, no ano em que o Galileu Galilei morre. Então a gente tem um conjunto de pessoas que está pensando o mundo, o universo, a partir de um ponto de vista científico, inaugurado em grande medida pelo Galileu Galilei. Então, vamos voltar à vida do Galileu. O Galileu, lembrando aqui que a gente tem essa proibição das obras que defendem o heliocentrismo, ele começa a ter problemas com a igreja, inclusive com aqueles e com os intelectuais com quem ele está conversando, porque as universidades também, em certa medida, eram todas dominadas por pessoas ligadas ou que tinham muita reverência à autoridade eclesial, e aí o Papa Urbano VIII, que inclusive era amigo do Galileu antes, e estudioso, também matemático, fala com ele assim: Galileu, eu entendo sua teoria, não sei o quê, mas a gente tem que pensar direito sobre aquilo que a gente está defendendo, verificando. Então vamos fazer o seguinte: eu não quero deixar de... porque primeiro o Galileu, eles falam assim: Galileu, para de escrever, para de falar sobre isso que você está falando. Aí o Galileu vai já respondendo e fala: olha, eu estou pesquisando, isso tem dados e tal, não sei o quê. Aí ele fala: não, Galileu, então faz o seguinte, escreve uma obra apresentando os dois modelos, o geocêntrico e o heliocêntrico. E ele falou: não, tá bom, vou fazer isso. Só que ele fala assim, o que o Papa Urbano VIII fala? Faça isso, mas dê equilíbrio, coloque os dois como igualmente válidos, pelo menos. O que o Galileu faz? Ele escreve esse que chama Diálogo sobre os dois principais sistemas do mundo, onde ele defende efusivamente o modelo heliocêntrico e se utiliza como prova a teoria incorreta das marés dentro do modelo ptolomaico. E ele vai colocar como outras provas as descobertas que ele faz a partir do telescópio. Então, assim, ele escreve os dois principais sistemas do mundo, mas ele não baixa a cabeça no sentido de falar: olha, os dois são igualmente válidos. Ele fala: não, o modelo ptolomaico está errado, e está errado com base em algumas teorias, tá? Então, esse é é isso que o Galileu faz, e aí ele já vai, né, sofre um processo da igreja, e em 1633, ele é condenado. Ele só não é condenado à morte porque ele tem que renegar a sua teoria, né? Ele nega a sua teoria, isso passa na peça e tal, e ele é condenado primeiro à prisão, depois essa prisão se torna uma prisão domiciliar, tá? Isso em 22 de junho de 1633. A obra dele, Diálogo, né, sobre os dois principais sistemas do mundo, é banida, entra para o índex, e isso nem entra no julgamento inicialmente, e qualquer publicação de suas obras posteriores fica proibida, tá? E impedindo que ele possa escrever no futuro. Tem uma história popular que ele é condenado, e aí ele fala assim: para não ser condenado à morte, ele tem que renegar
as descobertas dele, fala que ele estava errado. Aí ele vai e fala que estava errado, né, para não receber pena de morte. Aí o que se conta é que no final ele ainda manda assim, ó, eu renego toda a minha teoria, mas que a Terra se move, se move. Enfim, não se sabe ao certo se ele fez isso, mas logo em seguida foi o que apareceu enquanto fala do Galileu ao final do processo. E depois ele, apesar da proibição, ele escreve o discurso de demonstração matemática em torno de uma nova ciência, na Holanda, onde ele mora, e ele vai falar sobre as leis do movimento e estrutura da matéria, que isso é uma obra muito importante, inclusive, dentro da física, naquele momento, mais importante até do que o diálogo sobre os dois principais sistemas do mundo, e ele vai acabar morrendo em Florença aos 77 anos de idade. Tá? Aí, sobre o legado de Galileu, eu queria trazer aqui duas coisas que eu achei super interessante. Uma é um discurso que o cardeal Ratzinger, que se tornou o Papa Bento XVI, ainda está vivo, mas não, ele tinha abdicado do papado, ele vai dizer o seguinte, né, em 1990, ele vai falar assim: a igreja na época de Galileu manteve-se muito mais perto da razão do que o próprio Galileu. E ela tomou em consideração as consequências éticas e sociais do ensino de Galileu também. Seu veredito contra Galileu foi racional e justo, e a revisão deste veredito só pode ser justificada com base no que é politicamente oportuno. Olha, até em 1990, mais 300 anos depois, o Ratzinger, que vai se tornar Papa, defendendo a condenação do Galileu. Tá? E em 1992, o Papa João Paulo II reconheceu os enganos cometidos pelo Tribunal Eclesiástico que tinha condenado Galileu à prisão. Então, assim, para você ver, claro que hoje em dia, depois principalmente dessa absolvição do Papa João Paulo II, hoje em dia ninguém na Igreja Católica acredita no modelo geocêntrico, menos ainda no modelo terraplano, né? Mas o que eu acho que é muito importante dessa história, primeiro é que o uso que o Galileu fez do telescópio, ele revolucionou a ciência. Mostra uma coisa que é muito importante, que é qual é primeiro que ele vai mostrar que essa ideia de incorruptibilidade dos corpos celestes era baboseira, inventada não, assim, ele era passível de crença, uma vez que as pessoas não tinham instrumentos para saber disso. E aí essa é a grande questão. O que o Galileu faz é o seguinte: olha, o avanço da ciência depende dos instrumentos que as pessoas que pensam e que fazem a ciência têm à sua disposição. Então, enquanto as pessoas não têm instrumentos adequados para estudarem determinado assunto, elas vão fazer teorias, que são, na verdade, hipóteses, né, anteriores, que elas não vão conseguir provar ou comprovar. Elas podem utilizar-se da matemática para criar modelos que comprovem aquela teoria, mas elas não vão poder comprovar aquilo ali, se ela não tiver os instrumentos necessários, adequados para fazer aquela comprovação. E isso é algo que o Galileu traz e que é revolucionário no mundo, porque o telescópio passa a ter essa característica, e se você for pensar na ciência que a gente faz hoje, ela só é possível porque a gente tem telescópio, porque a gente tem microscópio, porque a gente tem uma série de instrumentos que permitem, inclusive matemáticos, que permitem a gente fazer descobertas científicas. E aí eu acho que é a principal contribuição para o Galileu, que é sistematizar um método científico, tá? E o método científico para o Galileu, ele é basicamente matematização. Então ele larga aquele modelo aristotélico que fala que a diferença entre o céu e a terra é qualitativa, é uma qualidade intrínseca, ou seja, que existe, que é diferente. Então, como você pode fazer a diferença entre uma pessoa e outra, são qualidades diferentes, ele vai falar que esse modelo do Aristóteles, que fala que o céu e a terra são diferentes, ele vai mostrar que não, a diferença entre a Terra e outros corpos celestes, elas podem ser pensadas a partir
de um viés matemático. Então, ela não é qualitativa, ela é quantitativa. Elas têm a mesma natureza. Então, tudo que tem no universo, ele é de uma mesma natureza, ele não é, diametralmente diferente. Então, esse propósito do Galileu de tentar entender a partir da matemática como funciona o universo é fundamental dentro do método dele. Então, na medida do possível, ele tem até uma frase bacana sobre isso. Depois eu vou mostrar as frases do Galileu. Mas a partir da matematização você pode compreender o mundo. Então, você vai tentar formular suas teorias a partir disso aí, você vai tentar observar para ver se essas teorias podem ser confirmadas e, se possível, experimentar. A experimentação, a observação e a experimentação são ferramentas dentro do método do Galileu, fases de uma comprovação científica, que vai possibilitar a confirmação das concepções teóricas, ou seja, daquilo que a gente chama de hipótese. Tá? Para Galileu, a experiência científica, ele constitui uma pergunta formulada à natureza. Eu acho que ele tem até uma frase que diz isso, que a experiência científica é uma pergunta que você faz à natureza. Mas, para você formular uma pergunta, você precisa de uma elaboração teórica anterior. Né? Você precisa se respaldar em tudo que já foi escrito por outros e naquilo que você veio trazer de novidade também dentro das suas hipóteses. Então, para você fazer a pergunta certa, para você descobrir como funcionam as coisas a partir da ciência, você tem que fazer a pergunta certa. A pergunta certa só é possível a partir dessa elaboração anterior. Então, basicamente, o que Galileu cria é o método científico, em que você tem um fenômeno que vai ser observado, tá? A partir do conhecimento prévio que você tem, você monta uma explicação inicial, aí você faz experimentos, testes, novas observações. Esses experimentos, testes e novas observações geram novos conhecimentos. Esses novos conhecimentos podem ser rejeitados. Se forem rejeitados, você vai ter que fazer novos experimentos, novos testes, novas observações. E se forem comprovados, você tem, de fato, esse novo conhecimento, essa explicação geral, e aí você pode ter a formulação de uma teoria. A partir da observação e da explicação inicial que você tem, você constrói uma nova teoria, que é um modelo de explicação para todos os fenômenos semelhantes àquela que você observou, aquilo que você observou. Isso funciona tanto para aquilo que a gente chama de ciências da natureza, ou ciências exatas, quanto a gente depois vai ver no surgimento da sociologia, para os fatos humanos, os fatos sociais, para os estudos clínicos, etc. Então, assim, esse método científico, ele é o método que talvez seja a maior contribuição que o Galileu faz digamos assim, à humanidade. E aí o Galileu também, eu queria trazer essa dimensão do Galileu, que é a dimensão de Galileu excelente criador de frases. Então, se Galileu Galilei vivesse no mundo de hoje, né, ele com certeza estaria no Twitter fazendo muito sucesso. Então, vou trazer uns tweets do Galileu Galilei do século XVI, tá? Umas frases que eu peguei que são muito boas. Ele falava o seguinte: não me sinto obrigado a acreditar que o mesmo Deus que nos dotou dos sentidos, razão e intelecto, pretenda que não os utilizemos. Isso quando ele vai se contrapor aos padres, à igreja, que vai dizer que ele ao fazer esses estudos, ele está indo contra os desígnios de Deus. Ele falou, mas Deus me deu razão, me deu possibilidade de acessar esse conhecimento. Por que eu não vou fazer isso, se o próprio Deus nos deu essas capacidades? Outra frase do Galileu, ele vai falar assim: a verdade é filha do tempo e não da autoridade. Galileu on Twitter, tá? Então, ele vai dizer que não é porque uma pessoa tem autoridade que ele vai deter a verdade. Então, é o tempo que vai dizer se uma teoria é certa ou não, tá? A verdade, ele vai dizer também, a verdade não resulta do número dos que nela creem. Essa é muito boa. Não é porque todo mundo acredita em alguma coisa que essa coisa vira verdade, tá? Essa é uma outra frase muito boa do Galileu. E aí, sobre matemática, ele vai falar assim: a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. E aí cabem aos cientistas decifrar esse alfabeto. E aí, na defesa dele da matemática enquanto maneira de compreender o universo. Acho muito boa, né? Matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. Sensacional essa frase. Outra frase que é muito boa, ele vai falar: a dúvida é a mãe da invenção.
tá? Isso é interessante também, que mostra que o início de tudo é a dúvida, não aceitar as verdades como elas são colocadas, tá, por determinadas autoridades. Então, a dúvida é a mãe da invenção. E aí, uma que fica para vocês é o seguinte: não se pode ensinar tudo a alguém. Pode-se apenas ajudá-los a encontrar por si mesmo o caminho. Né? Eu acho que isso vale para mim e isso vale para vocês. Acho que com isso a gente fica por aqui. Eu acho essa frase muito boa. Tá? Então eu vou ensinar vocês o que eu posso fazer é muito pouco frente ao que vocês podem fazer em busca do conhecimento. Eu posso mostrar o caminho, mas quem tem que seguir é vocês.